Você já ouviu falar da viúva negra brasileira? Uma mulher que pode ter matado 5 maridos para ficar com a fortuna deles e que está foragida há mais de 20 anos? Essa é a história real de Heloísa Gonçalves, uma das criminosas mais procuradas do Brasil e o mais assustador. Ela pode estar viva e bem perto de você. Esse é o canal Falatório, eu sou a Alina. Eu sou o Cilo e esse é o caso da viúva negra brasileira. Heloísa Gonçalves Duque Soares Ribeiro, ou Heloísa Borba Gonçalves, ficou conhecida como Viúva Negra, graças aos crimes cometidos por ela. A Heloísa levava uma vida aparentemente normal, bonita, elegante e inteligente, mas por trás disso escondia um padrão sinistro. Ela se casava, ganhava a confiança do seu parceiro e logo depois ele morria. Ela foi acusada do homicídio de 4 maridos e de tentativa de assassinato de mais 2. Ela também foi acusada por falsidade ideológica, fraude no INSS e bigamia, quando alguém é casado com mais de uma pessoa. Ela está foragida desde 2004. Heloísa é mãe de 4 filhos e herdou a fortuna dos assassinatos de seus maridos. Heloísa Gonçalves nasceu em 1950 no Rio Grande do Sul e é formada em Direito. Heloísa lidou com a morte ainda jovem, já que seu primeiro marido, em 1971, morreu em um suspeito acidente de carro. Apesar de não ser a responsável por essa morte, vale dizer que na época ela estava grávida, tinha apenas 21 anos e um ano após isso acontecido, ela registrou a filha com o sobrenome do médico e herdou a casa por esse motivo. Talvez ela não tivesse a intenção de matar os maridos, mas depois desse momento específico, ela entendeu que poderia ser uma forma de ganhar dinheiro fácil e subir na vida, sem necessariamente precisar se esforçar. Um tempo depois, ela se casou com o advogado Carlos Pinto da Silva. Em 77, enquanto passava as férias com Heloísa em Salvador, Carlos sofreu um atentado e levou 5 tiros. Mesmo com os disparos, o advogado sobreviveu. Ele mesmo fez uma queixa, culpando a Heloísa por esses tiros, por ser a mandante, uma vez que ela saiu totalmente ilesa desse tiroteio, mas acabou voltando atrás e retirou essa mesma queixa de tentativa, tendo o caso assim arquivado pela Polícia Civil por conta de interesse dos advogados de permanecer cuidando da situação. Com o registro de tentativa de fraude no nome da filha e da tentativa de homicídio de Carlos, essas duas situações fizeram com que Heloísa saísse do Rio Grande do Sul e fosse para o Rio de Janeiro, viver uma nova vida. A segunda morte ocorreu em outubro de 83. A advogada ficou oficialmente viúva pela primeira vez aos 33 anos, quando o securitário Irineu Duque Soares foi perseguido de carro e morto a tiros em Magé, no Rio de Janeiro. Mais uma vez, de forma totalmente suspeita, Heloísa saiu ilesa sobre os tiros. Ela chegou a ser investigada, mas outro homem foi incriminado no lugar dela. Dessa vez, ela herdou 2 imóveis no Rio, carros e dinheiro. Em 1990, a viúva se casou mais uma vez. Na verdade, totalizou 3 casamentos ao mesmo tempo. Para quem não sabe, no Brasil você não pode ser casado com mais de uma pessoa ao mesmo tempo. Sim, a bigamia é considerada crime em muitos países, incluindo o Brasil, e pode levar uma pena de até 6 anos. A viúva negra se casou com o comerciante milionário Rio Nicolau Saad e já estava casada com o policial militar Roberto de Souza Lopes e ainda com um coronel chamado Jorge Ribeiro. Nenhum desses maridos sabiam do histórico da viúva negra, portanto não desconfiaram do que ela poderia fazer. Ela sempre trocava de nome, adotando o sobrenome do marido em que ela se casou mais recentemente. Inclusive, fazia com que os filhos também trocassem os seus nomes. O caçula de seus 6 filhos teve 2 registros de nascimento. No dia 25 de julho de 90, o menino recebeu o sobrenome Saad. 3 dias depois, Heloísa fez outro registro, identificando o coronel Jorge Ribeiro como o pai da criança. Em razão da bigamia e da falsidade ideológica, ela viria a ser condenada em 2007 a 4 anos e 6 meses de prisão pela 19ª Vara Criminal do Rio de Janeiro. Mas a pena não foi cumprida, pois ela sumiu de vista bem antes desse ano. A terceira morte ocorreu em dezembro de 91. Rio Nicolau Saad teve uma parada cardíaca aos 71 anos. Heloísa herdou do comerciante, 30 anos mais velho, um patrimônio avaliado à época em 30 milhões.
Com a morte de Saad, Heloísa ainda deu duas versões de como ele morreu, uma sendo morto por causa de um atropelamento de ônibus e a outra dizendo que ele morreu engasgado por um suco de laranja. Por causa dessas duas versões totalmente contrárias, Heloísa começou a atrair suspeitas de que talvez ela era a pessoa envolvida na morte dos maridos. A quarta morte ocorreu em fevereiro de 92 e Heloísa foi condenada a 18 anos de prisão por homicídio duplamente qualificado pelo assassinato do coronel Jorge Ribeiro. Ele foi amarrado, torturado e morto com marretadas na cabeça. A advogada foi acusada de ser a mandante do homicídio, ajudando na execução do crime, além de facilitar a fuga do assassino, que nunca foi identificado. Procurada desde 90, Heloísa foi julgada à revelia, quando o réu é comunicado oficialmente do processo e não se defende no julgamento. Seus advogados alegaram que não consideravam o júri válido, o que ocasionou no atraso da condenação de Heloísa. A quinta morte ocorreu em maio de 93, 10 meses após o assassinato do coronel. Um novo namorado de Heloísa também acabou sendo assassinado. O comerciante libanês Elias Murad foi baleado com o amigo Wagner Laino em um atentado no Recreio dos Bandeirantes. Após a morte de Murad, o filho dele contratou detetives e advogados para investigar o caso. Em outubro de 93, quando desvendava o passado criminoso de Heloísa, o administrador Murad foi vítima de ataques a tiros, que deixou uma bala alojada em sua nuca e matou o policial Luiz Marques da Mota, que estava com ele em um carro na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio. Demorou anos até a polícia conectar os pontos. As mortes aconteceram em lugares diferentes, com laudos confusos e sem suspeitas diretas. Só quando viram que ela era a única herdeira de todos os maridos, o alerta se acendeu. A condenação da viúva negra aconteceu após agosto de 2011. Foi aí que ela passou a ser chamada de Viúva Negra do Brasil. Quando finalmente saiu o mandato de prisão, ela sumiu. Usando documentos falsos, ela teria embarcado para os Estados Unidos. Vizinhos no país disseram ter visto uma mulher parecida, usando outro nome e morando numa casa tranquila. Em 2012, ela entrou para a lista da Interpol, mas mesmo assim nunca foi encontrada. Até hoje ela é considerada foragida. Para quem não sabe, a lista da Interpol é uma lista que engloba vários assassinos ou criminosos que estão sendo procurados mundialmente. Então só entra nessa lista quem é extremamente procurado e que os países não têm condição de achar sozinho. Hoje, Heloísa estaria com mais de 70 anos. Ela pode ter mudado de nome, de país ou estar vivendo uma vida discreta em algum lugar. Ou também pode continuar vivendo nos Estados Unidos, normalmente, uma vez que a função da advogada pode favorecer ela também de seguir livre. E aí, o que você acha sobre esse caso? Ela tá viva? Vai ser pega um dia? Comenta aqui embaixo. E se você já viu essa mulher ou pode ajudar na investigação, tome cuidado para não terminar igual Eli. Se você curte histórias como essa, se inscreve no canal, deixa o seu like e ativa o sininho para não perder próximos vídeos.